Para mim é uma enorme satisfação participar de um evento como esse. De fato, acima de qualquer coisa, extremamente polêmico, né? E as falas elas vão demonstrando a complexidade desse assunto e o nível de discordância, que é absolutamente salutar a uma academia. Na verdade, a gente tem uma certa dificuldade no Brasil de lidar com as discussões de temas que sejam a partir de visões divergentes, né? E parabéns ao IDP, aos organizadores, ao Vinícius, à Mariana, ao Thiago e ao Gustavo por essa iniciativa, né? E cumprimento, claro, aqueles que compõem esse painel, o Danilo, a Natália, o próprio Gustavo, que acabou de falar, e ao nosso mediador, o Francisco Agosti. Bom, eu vou, até para não... claro que quando a gente vai falando depois, né, a gente tem que ir ticando o que a gente não vai mais falar, né? Então tem uma vantagem e uma desvantagem falar após os outros painelistas. Então a doutora Natália estava expondo a sua visão e eu já fui aqui tentando retirar da minha fala o que seria de caráter repetitivo, né? Eu vou... Isso ficou claro já que a origem da rede integrada, né, do banco de perfil genético, e eu só queria acentuar um ponto, né? A minha intervenção ela vai se pautar pela questão do banco de perfis genéticos, porque o DNA ele pode ser utilizado na justiça criminal em diversos contextos, né? Então vou fazer um recorte, que é o recorte específico do tema da repercussão geral, que é a questão do banco de perfis genéticos. E a Natália já deixou claro que essa rede integrada, composta por diversos laboratórios, ela tem algumas finalidades declaradas, e são basicamente duas: a identificação de pessoas desaparecidas e um critério de instrução, vamos colocar assim genericamente, né, uma instrução processual penal, isso tanto na fase de investigação preliminar quanto na fase propriamente processual. Embora sejam duas as finalidades declaradas, isso também fica muito claro diante das estatísticas, esse banco ele serve basicamente para questões criminais. E ele é composto de forma massiva, mais de 80%, a partir de perfis de condenados criminais. Então, essa é a realidade, né? Em que pese nós tenhamos algumas finalidades e algumas fontes para a coleta desse material genético, basicamente no Brasil, 80%, né, 79,19%, que é a estatística de até junho de 2020, desses perfis genéticos são oriundos de condenados criminais, né? Então, esse primeiro aspecto é bastante relevante, né? Muito interessante a fala do Gustavo quando ele coloca esse panorama comparado, né? De fato, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, essa questão do banco já existe há muito tempo e vem sendo aplicada há muito mais tempo do que no Brasil. Isso chega tardiamente, porém, e daí eu já abro uma divergência, nem toda importação pode se dar automaticamente, né? E a gente tem visto isso muito no processo penal, principalmente essa questão da importação estadunidense, né? A gente tem trabalho, e o Vinícius trabalha muito bem essa questão da justiça de consenso, né? Da negociação, da barganha processual penal. E daí eu lembro do texto do professor Máximo Langer, quando ele estabelece, né, algumas problemáticas referentes a esses processos de importação, né? Então, a gente tem que analisar essa questão a partir do nosso contexto específico, no nosso contexto latino-americano e mais particularmente brasileiro, né? A minha fala, até para não coincidir muito com as abordagens que já foram realizadas, eu vou estruturá-la em 3 níveis, tentando obedecer esse tempo de 20 minutos, né? A partir de um plano que eu chamo de um plano criminológico, um plano político-criminal e um plano dogmático, processual, penal, né? Claro que eu não me filio, não é uma abordagem ao estilo de um modelo integrado de ciências criminais, por exemplo, de von List, do final do século XIX, não é essa a ideia, mas trabalhar um pouco com o que diz o professor Saulo de Carvalho num novo modelo integrado de ciências criminais, em que a criminologia deve ser levada em consideração na análise desses fenômenos, porque a criminologia ela deve ser
uma problematizadora da nossa dogmática e deve ser uma facilitadora de políticas criminais, em um contexto absolutamente crítico. E já adianto um pouco o meu roteiro, né? Não tenho uma posição absolutamente fechada a respeito desse assunto, né? Mas eu me inclino, nesse momento, para algumas hipóteses, né? No plano criminológico, eu destaco o aspecto da seletividade. No plano político-criminal, a discussão, eu coloco um pouco em xeque essa efetividade do banco de perfil genético e no aspecto processual penal da sua própria constitucionalidade. Tá? Então, a minha primeira análise é justamente num aspecto criminológico. É claro que, a partir da criminologia, nós poderíamos estabelecer várias discussões sobre esse assunto, né? Quando isso, lá em 2012, né? Ou antes mesmo de 2012, quando estavam sendo discutidos o projeto de lei a respeito do banco de perfil genético, né? Muita gente da criminologia escreveu a respeito do risco de um retorno a um movimento positivista, né? A uma espécie, um perigo, né? De se buscar aqui uma etiologia criminal, uma ontologia e identificar novamente perfis criminais a partir do DNA, isso ter um direcionamento em termos de políticas de segurança pública e política criminal, né? Eu não vou, embora esse tema ele seja um tema bastante relevante, eu não vou centrar a minha análise a partir dessa perspectiva, inclusive pela nossa limitação de tempo, né? É claro que a lei, não só as diversas leis que disciplinaram essas questões, trataram de alguma maneira de estabelecer limites a isso, né? Os documentos emitidos pelo comitê gestor da rede integrada também se posiciona nesse sentido, né? Mas há sempre esse risco, e é um risco que me parece bastante importante, para além do que oficialmente estabelecido, né? Bom, mas eu, nesse aspecto criminológico, eu queria trabalhar com a seletividade, né? E a gente tem na lei, a Natália colocou na apresentação dela, que para o banco de perfil genético, nós temos uma compulsoriedade quanto à coleta a partir de duas classes de pessoas. São os condenados por crimes dolosos, praticados com violência de natureza grave contra a pessoa, e os condenados por crimes hediondos, né? É bem verdade que o projeto, por exemplo, do ministro Sérgio Moro, o projeto anterior, né, o chamado pacote anticrime, na sua versão original, permitia uma ampliação bastante significativa, inclusive porque se discutia a questão da própria execução provisória da pena, então a relativização desse parâmetro de condenação e a ampliação das hipóteses de crimes que permitiriam essa coleta compulsória. Não foi isso que ficou aprovado na Lei 13.964 e manteve-se essa configuração básica, né? Agora, é bem verdade que esse critério ele é um critério seletivo. A gente estabelece algumas classes de pessoas que estarão submetidas a essa coleta forçada ou essa coleta compulsória, né? Porque o grande problema me parece que está justamente nesse aspecto de compulsoriedade. Porque ceder voluntariamente o meu material genético para a constituição de um banco, seja ele estatal ou privado, eu não vejo muito problema, né? Agora, a grande discussão é o poder do Estado de impor essa obrigação a um determinado sujeito, a uma classe de sujeitos, né? E daí, obviamente, que a gente tem que analisar qual que é a base para essa seletividade, né? Então, o que justifica esse critério seletivo, né? O que justifica que crimes hediondos, que condenados por crimes hediondos, obrigatoriamente devam ceder o seu perfil genético, pelo menos nos termos da lei, né? O que justifica isso? Por quê? Porque eu tenho lá no rol dos crimes hediondos, por exemplo, a falsificação de produtos medicinais, né? Qual que é a relevância
desse material genético para a instrução desses casos penais, ainda que casos penais futuros, né? Seria a gravidade, então, porque crimes hediondos são considerados, em tese, crimes graves no contexto brasileiro? Bom, mas se a ideia seria a gravidade do crime, por que eu não trabalho com a quantidade de pena, né? O que justifica, por exemplo, abuso de autoridade não ser incluído nessa classe de compulsoriedade na coleta de material genético, né? Mas daí alguém poderia dizer, não, mas se o crime de abuso de autoridade for do tipo um crime praticado com violência de natureza grave contra a pessoa, se enquadraria na primeira hipótese. Mas veja uma problemática que nós temos aqui, né? E, é claro, isso, pelo menos para mim, num aspecto criminológico, fica muito evidente uma característica que é do sistema penal, né? O sistema penal, ele é, por definição, um sistema seletivo. Isso fica muito evidente aqui, né? A seletividade não é um defeito do sistema penal, não é um acidente e não é uma particularidade brasileira, né? Pelo menos a partir de um criticismo criminológico, os autores que se filiam a essa corrente vão dizer que a seletividade é um dado estrutural e estruturante do sistema penal. Essa é uma primeira consideração, né? Agora, a qual tipo de criminalidade que esse banco de perfil genético se aplica, né? Me parece que é um tipo de criminalidade que, historicamente, no Brasil, nós relativizamos direitos e garantias fundamentais. Há um tipo de criminalidade que sofre de maneira mais incisiva o poder do Estado, né? Há um tipo de criminalidade que não por vezes, considerado como sujeito de direitos. Então, ou ao menos não tem todos os direitos e garantias fundamentais que são assegurados a uma outra modalidade de criminalidade, né? Então, esse é um aspecto que, diante de um plano criminológico, me parece bastante problemático e que deve ser considerado, né? Veja, e daí eu coloco a questão que a Natália comentou também, né? Por que não, então, trabalhar com o perfil genético num critério geral, como se fosse um banco, um grande banco de dados do Estado, em que toda e qualquer pessoa, né, para a sua identificação, teria também, além de um aspecto datiloscópico, teria também uma identificação genética cadastrada, né? Bom, é claro que aí eu vou enfrentar inúmeros outros problemas, que são problemas de caráter bioético. O pessoal do direito constitucional vai se levantar para discutir essa aplicação geral, né? O pessoal da filosofia política vai afirmar que você tem uma sociedade absolutamente de controle aqui, que o Estado vai duvidar dessa legitimidade do Estado nesse aspecto. E, claro, quem trabalha com a administração pública vai dizer que isso é absolutamente impossível, porque o Estado não teria, nesse momento, condições financeiras para estruturar um banco de dados dessa natureza, né? Então, me parece que a gente vai sempre, pelo menos no tempo presente, aliar essa característica de banco genético com a seletividade. E isso, no sistema de justiça criminal, é um grande problema, né? Pelo menos sob um viés criminológico crítico, né? No plano político-criminal, eu duvido um pouco da efetividade, né, desse banco. É claro, como o Gustavo mencionou, a aplicação desse banco em um caso concreto, que eu tenha dados necessários, respeitada uma cadeia de custódia, eu tenha desde a análise do local de crime até todas as fases da persecução penal, o respeito aos direitos e garantias fundamentais e um instrumental, um aparato de justiça criminal que esteja adequado para a boa construção de um caso penal, um banco como esse auxilia e muito, né? Agora, o problema é que no Brasil a gente não tem essa realidade do sistema de justiça criminal, né? Eu sou delegado de polícia há 12 anos e posso dizer para vocês que ainda hoje, né, nós temos uma dificuldade tremenda para ter uma equipe de perícia em todo e qualquer local de crime relevante, né? No Brasil, é uma dificuldade tremenda para que você tenha peritos analisando locais de crime, né? Isso você tem nos crimes de maior gravidade e nem sempre, né? E a coleta de material
nesses locais de crime, ela é absolutamente reduzida. Faltam materiais, faltam especialistas, faltam protocolos. E, nesse aspecto, a gente flerta, a gente tem um certo fetiche com um potencial de resolução de casos criminais que, na realidade brasileira, parece não ser adequado, né? Então, de certa maneira, tem um aspecto simbólico aqui que se contrapõe à operatividade concreta do sistema de justiça criminal e o seu potencial para a resolução de crimes. Então, isso é uma questão que a gente tem que analisar, né? Aliás, em termos de política criminal, no Brasil nos falta muito, né? De fato, estruturar uma política de controle social através dos processos de criminalização, que ela seja uma política racional, né? Como regra geral, o que a gente tem feito ao longo dos últimos anos é promover legislações que relativizam direitos e garantias fundamentais, mas sem discutir os grandes gargalos da justiça criminal. Por exemplo, o primeiro grande gargalo é o nosso nível de hipercriminalização. Num estado como o nosso, que absolutamente tudo é criminalizado, né, que a gente ainda tem uma lei das contravenções penais, que isso ainda ocupa o sistema de justiça criminal, não há como estabelecer critérios racionais. E é óbvio que a construção desses casos penais, em termos de qualidade epistêmica, sempre vai ficar comprometida, né? Dou um outro exemplo, né? Foi estabelecida a cadeia de custódia, né? A cadeia de custódia, ao contrário de outros dispositivos da Lei 3.964 de 2019, não teve eficácia suspensa por decisão do Supremo. Então, nós estamos agora, né, praticamente já se passaram 6 meses, né, ou mais de 6 meses da vigência da lei, e aqui em Santa Catarina nada foi alterado em termos de cadeia de custódia. Exatamente da mesma forma que se investigava antes da Lei 3.964 de 2019, se investiga hoje. Não há as centrais de custódia, isso ainda não foi estruturado, né? Então, esse aspecto tem que ser, me parece que tem que ser considerado, esse aspecto, inclusive estrutural, do sistema de justiça criminal. E vou para o último plano, para encerrar minha intervenção, que talvez seja o plano principal da nossa análise, principalmente do tema de repercussão geral, que é o plano processual penal, né? E aqui, um primeiro ponto que eu destaco e que eu vejo com uma certa problemática é essa fé na prova científica. Eu coloco dessa maneira justamente para demonstrar o nível do paradoxo, né? Nós sabemos que lá no século XIX, talvez nós tenhamos um boom do cientificismo, né? A ideia da ciência como a grande base de um conhecimento seguro, e a gente vem avançando nesse sentido, e a gente vem avançando nesse sentido, só que a gente chega a um estado em que essa prova de DNA ela vem com um fetiche muito grande, justamente pelas nossas mazelas de construção de casos penais de maneira epistemicamente segura durante toda a nossa tradição jurídica, né? Então, é claro que o DNA ele tem uma importância. É claro que uma prova de DNA ela pode ser extremamente válida. Veja a influência que isso teve no próprio contexto norte-americano nas revisões criminais, né? Nós só conseguimos nos dar conta dos problemas de reconhecimento de pessoas, de erros judiciais, muito por conta de revisões criminais, né, a partir da prova de DNA. Agora, o problema é como que o julgador vai interpretar essa prova de DNA, porque a análise probatória ela tem que ser sempre uma análise contextual, né? Uma primeira questão é que, embora o DNA ele tenha um grau cientificista bastante elevado, ele não é uma prova de certeza. E, principalmente, não é uma prova de certeza de autoria, porque o DNA joga, tentando utilizar uma linguagem mais simples, não técnica, o DNA coloca o sujeito no local do crime. Mas colocar um sujeito no local do crime ou colocar um sujeito em contato com a vítima do crime não significa necessariamente imputar a ele a autoria, né? Esse processo de inferência probatória que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? E daí eu concordo com a Natália. No momento que a gente tem
um banco de dados de perfis genéticos de condenados criminais e que eu afirmo que aquele material foi encontrado no local do crime, é muito provável que na cabeça do investigador se estabeleça uma visão de túnel e que isso seja interpretado como uma certeza da autoria, né? E duvido bastante de uma atitude epistêmica, de um ceticismo epistêmico do próprio julgador na fase processual em sentido contrário, né? Isso requer muito do investigador e do próprio julgador a desconfiança da autoria por uma inferência probatória indevida nesse aspecto, né? Claro, a cadeia de custódia já foi mencionada, né? O Tiago Vieira, quando fala sobre prova digital, né, e me parece que há uma relação entre esses dois temas, tem toda a razão, né? Que tal qual a prova digital, a prova de DNA é absolutamente sensível, né? Então, adulterações nessa cadeia de custódia vai levar a um resultado desastroso, e a lei menciona a necessidade de observância da cadeia de custódia, só que, na prática, isso vai ser muito difícil, né? Uma espécie de accountability, de verificação dessa cadeia de custódia, ela é muito complexa. Numa prova de DNA, isso vai ser mais dificultoso ainda, porque a lei, no parágrafo 3º, no artigo 9º, diz que deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso aos seus dados constantes nos bancos de perfis genéticos, bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado, de maneira que possa ser contraditado pela defesa. Olha, mas para constituir um assistente técnico capaz de interpretar, né, de analisar essa cadeia de custódia, isso não é coisa simples, né? Dentre outros critérios, isso requer do sujeito um potencial econômico tremendo. Ou vocês acham que a Defensoria Pública vai ter condição, né, de dispor de pessoas especializadas para a verificação dessa cadeia de custódia, né? O sujeito particular, então, que é alvo dessa criminalização, muito menos, né? Então, esse é um aspecto problemático. Ele não invalida por completo o banco, esse critério por si só, mas ele demonstra a dificuldade de um contraditório efetivo, de uma verificação exata do respeito à cadeia de custódia, que é base para a admissibilidade dessa prova, né? E veja, os americanos, nesse aspecto, em termos de admissibilidade probatória, eles têm critérios bastante rigorosos, né? E talvez, e esse é o problema, por exemplo, de uma importação seletiva. A gente importar algumas coisas, mas não importar o todo. E mesmo porque é impossível importar o todo, né, em contextos completamente diferentes. E o meu último ponto da intervenção é justamente a dificuldade em compatibilizar o Nemotenetor com essa coleta compulsória, né? Eu confesso que tenho uma dificuldade extrema de compatibilizar esses institutos, né? É claro, para mim, é claro que o banco vai ser utilizado com uma finalidade instrutória de casos penais, né? Então, o sujeito foi condenado pelo crime A, ele obrigatoriamente fornece o seu material biológico, segundo a lei, né? E se ele não fornece na entrada, no ingresso no sistema prisional, ao longo do tempo que ele se mantém lá, ele deve fornecer esse material, segundo a Lei 13.964 de 2019, e se não fizer, isso constitui falta grave, né? Veja, isso me parece bastante problemático, né? E afirmar que esses dados eles não vão ser utilizados para instruções futuras, isso não me convence. Por quê? Porque o próprio artigo 9º, parágrafo 2º, 9A, parágrafo 2º da LEP, diz assim: a autoridade policial, federal ou estadual poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético. E me parece que aqui a gente não está trabalhando com aquela identificação criminal, a gente está trabalhando com acesso ao banco de dados de perfil genético. Então, ele vai servir para a instrução de casos futuros, né? Ah, mas se ele é um condenado criminal, não existe mais presunção de inocência, não mais existe o privilégio contra a não autoincriminação. Nesse aspecto eu discordo, porque ele foi condenado criminalmente em razão do fato A, mas o banco ele não está servindo mais para o fato A,
para o caso A, o banco vai servir para outros casos, né? E casos dos quais ele não tem o menor conhecimento, nem sequer o Estado tem conhecimento. Então, não há a menor possibilidade de se efetivar o nemo tenetur. Ao menos, se nós formos interpretar o nemo tenetur, e aí é um outro critério importante, o nemo tenetur segundo a jurisprudência do Supremo. Porque é bem verdade também que o nemo tenetur, em vários contextos estrangeiros, principalmente europeus, ele tem uma dimensão mais limitada do que o Supremo tem emprestado na maioria dos casos no Brasil, né? E claro, aqui não todos sabem muito bem disso, não vou perder tempo com o fundamento constitucional do nemo tenetur e o próprio fundamento em termos de convenções, tratados internacionais de direitos humanos. São inúmeros os tratados e convenções, né? E a própria jurisprudência do Supremo dizendo que o nemo tenetur consagrado na Constituição, ele merece uma aplicação mais extensiva. Veja, e discutir inexigibilidade e autoincriminação não é pouca coisa. Por exemplo, o Ferraioli vai dizer que essa é a primeira máxima do garantismo processual acusatório, né? Então, isso não é coisa simples, né? E, talvez por último aqui, é a questão do comportamento ativo ou não, né? Que é uma discussão se existe. Ah, mas ele está cedendo material genético. Tá sendo exigido dele um comportamento ativo ou não? Como a própria Natália mencionou, a resolução 10 de 2019 do Comitê Gestor, ela indica como técnica básica para a coleta obrigatória de material biológico a coleta de células da mucosa oral, né? Então, o sujeito precisa abrir a boca, né? Isso é um comportamento ativo, né? Aqui se aplica o nemo tenetur. E se ele disser não, né, não vou ceder, né, o comitê gestor diz que os peritos, né, eles devem informar ao juiz a respeito dessa recusa e o juiz deve decidir. Bom, mas a própria lei diz que aqui é obrigatório, né? Então veja como é que no final das contas, pelo menos pelo critério legal, está claro que essa coleta se daria compulsoriamente, né? E daí me parece o problema justamente do nemo tenetur. Enfim, aqui a gente tem um direito personalíssimo extremamente sensível, que é a questão do perfil genético, né? Que é próprio de um sujeito de direitos e que foi, pelo menos na minha visão, absolutamente violado no momento que eu estabeleço a compulsoriedade, né? Então, embora eu reconheça de fato que um banco de perfis genéticos, se fosse estruturado de uma maneira adequada e não no aparato de justiça criminal brasileiro, mas se fosse realmente, né, estruturado em um modelo mais racional, ele teria utilidade. Mesmo assim, eu tenho dificuldade em admitir essa compulsoriedade. A cessão voluntária, não vejo problema nenhum, né? O que me parece complicado é justamente essa compulsoriedade estatal. Enfim, fecho aí a minha intervenção com essas palavras, mais uma vez agradecendo aos organizadores.